Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre comandos básicos de entrada e saída do Java. Vou começar explicando vocês os comandos de saída e logo após vamos falar dos comandos de entrada e aí no final vamos fazer um exercício. O comando de saída é aquele que eu já falei com vocês, que é o System Out Print Line, System Out Print LN. Nós temos dois, nós temos o System Out Print Line e o System Out Print. Qual que é a diferença entre eles? O print line, ele escreve o que está escrito dentro do texto, dentro das aspas duplas, e aí, logo após o final do comando, ele dá é como se fosse um enter, né? Ele desce para a próxima linha. Então, ele escreve tudo que está na tela e dá uma quebra de linha. Sem o LN, o System Out Print, ele escreve o que está na tela e mantém. Lembrando que todos os dois comandos você pode fazer concatenação com variáveis, funções, você pode colocar também contas matemáticas. Vamos ver um exemplo aqui. Eu escrevi System Out Print Line, Vinícius e um espaço no final, dentro das aspas duplas. Lembrando que o que está dentro das aspas duplas é exatamente o que vai sair no console. E depois, na segunda linha, eu coloquei System Out Print Line também, Tolentino. Quando eu executo, vocês vão observar que ele pega e escreve o nome Vinícius, espaço no final, olha aqui tem um espaço, e logo depois ele dá uma quebra de linha e escreve Tolentinos embaixo. Se a gente retirar o LN, deixar só System Out Print, ele vai escrever Vinícius com espaço, e logo depois, em seguida, sem dar uma quebra de linha, vai escrever Tolentino. Ok? Então a diferença entre eles, quando você quer escrever e manter o cursor na mesma linha, print. Quando você quer que ele escreve e dá uma quebra de linha, print line. Vamos falar agora sobre comandos de entrada. O conceito basicamente é o que? É a gente ativar o sistema de leitura do nosso teclado para que, quando a gente estiver desenvolvendo o programa, você possa capturar as informações via teclado. Para isso, nós temos que a primeira coisa a fazer é importar uma biblioteca. Ela chama biblioteca.util e o nome da biblioteca é Scanner, uma classe Scanner, ok? É essa biblioteca Scanner que nós vamos usar para fazer a leitura da captura do que for digitado pelo teclado. Mas é importante a gente, antes de eu mostrar para vocês na parte prática, a gente entender alguns conceitos. Do mesmo modo que as variáveis têm os tipos, né? Nós temos tipos strings, tipos int, float, double, enfim, aqueles todos que você já conhece. Na hora de capturar a informação que está vindo do teclado, você também tem que informar qual é o tipo de informação que você está capturando. Para capturar do tipo alfanumérico, ou seja, string e char, nós temos três métodos para fazer isso. Nós temos o next, nós vamos usar o nome da variável .next. Next quer dizer o quê? Que ele vai carregar uma string sem espaço, ou seja, apenas uma palavra, ok? Então, se você quer carregar um texto, né, uma string com apenas uma palavra, não vai ter espaço, você vai usar o next. Quando você quer carregar uma frase, ou seja, uma string que contém uma ou mais palavras, você vai usar o next line, ok? Daqui a pouco eu mostro na prática para vocês como que é isso. No caso, quando você precisa carregar um char, fazer só captura de um char, nós vamos usar o next.charete0. Agora, e na parte numérica? Na parte numérica, do mesmo modo que nós temos o int, o long, o byte, o float, o double, nós também vamos fazer as mesmas coisas. Na hora de fazer a captura, você coloca o tipo next int, next long, para carregar o long, next byte. Do mesmo jeito vai acontecer com float, next float e next double. Observe um detalhe, sempre a primeira palavra começa com letra minúscula, next é sempre tudo minúsculo, e o nome do tipo da variável começa com letra maiúscula, float com F maiúsculo, double com D maiúsculo, o int com I maiúsculo, o long com L maiúsculo, o byte com B maiúsculo, ok? Fica atento nisso aí. Olha aqui esse exemplo que eu estou mostrando na tela. Foi feito aqui a configuração da criação aqui do scanner, tá vendo? Que é a nossa ferramenta. Também foi feito o import, na linha 1 foi feito o import. Na linha 5, nós pegamos e criamos aqui uma variável chamada leia. Essa variável é o nome que eu estou dando para, digamos assim, é como se fosse um dispositivo que vai ficar ativado lendo o nosso teclado. Então, scanner leia, e aí o que ele vai fazer? Para você ativar ele, você tem que colocar o new
scanner e ativar o sistema de entrada. Ok? Então a nossa inicialização do nosso scanner, nós demos o nome de variável leia, vai ser sempre new scanner system in. Nesse caso específico, estou fazendo uma carga de uma variável char. Então criamos aqui na linha 8 o char letra, ok? Imprimimos na tela, digite uma letra e fizemos a captura. Está vendo aqui? A variável letra recebe. Nos outros exercícios que nós fizemos, o que eu fazia? Colocava letra, recebia um valor fixo, né? Uma variável, um conteúdo com aspas simples, a gente fazia atribuição direta, então não tinha entrada de dados. Nesse caso aqui, ele vai capturar exatamente o char. Ele vai lá next.charEt0 e vai capturar o char e vai colocar dentro, vai fazer a atribuição dentro da variável letra. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui, mesma coisa, importou lá em cima java.utils, criamos aqui o scanner leia. Aqui eu estou fazendo ela em dois passos, tá? Você poderia pegar, colocar scanner leia, recebe, new scanner, tudo em uma linha só, ok? Não tinha problema nenhum. Criamos uma variável do tipo string. Nesse caso é um nome que contém mais do que uma palavra, então nós vamos usar o next line. Observa que é sempre next ou next line para string, tá, gente? Não utilize next string, ok? Senão não vai funcionar. Então tá feito aqui, leia.nextLine, está atribuindo para dentro de nome. Há um outro caso aqui, um valor numérico do tipo inteiro. Também fizemos a carga aqui do scanner, criamos um byte, ok? Uma variável byte, e você está lá incluindo um leia.nextByte para dentro do valor, para dentro da variável valor. Agora, usando um float, um caso básico de entrada, por exemplo, de um salário. Foi feito o mesmo mecanismo, criamos aqui a variável leia, que é o nosso scanner, uma variável float salário, imprimimos na tela, digite o seu salário. Observe uma outra coisa, sempre, junto com um leia, né, sempre que você vai fazer uma leitura do teclado, você tem que enviar para o usuário uma mensagem explicando o que você está esperando. Porque se você colocar o leia.nextFloat sem informar para o usuário qual o tipo de informação que você quer receber, vai fazer com que o usuário fique meio perdido. Por quê? Porque o cursor vai ficar piscando na tela e aí não vai receber nenhuma informação. Então está aqui pedindo para ele digitar o salário e aí quando ele digitar o conteúdo float, ele vai inserir para dentro de salário. Ok? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na parte prática. Primeira coisa que nós vamos fazer é o import scanner. Vou mostrar o exercício para vocês, é aquele em que a pessoa entra com o ano de nascimento e o ano atual e ele calcula a idade da pessoa. Então, primeira coisa, vamos criar o scanner. Observe que eu estou criando aqui o scanner na mesma linha. Scanner leia é o nome que eu estou dando. Nós vamos usar como prática, né? Sempre o scanner com o nome de leia para ficar fácil da gente memorizar. Recebe new scanner sistema de entrada, system.in. Observe o que é maiúsculo e minúsculo também, ok? Logo depois, criei aqui duas variáveis do tipo inteiro, ano atual, que vai informar qual é o ano corrente, né? E o ano de nascimento para ele calcular a idade da pessoa. Logo depois, o system.print, observa que é só print, não print line. Ele vai escrever essa informação, informe o ano atual e vai ficar na mesma linha esperando o cara digitar o ano que ele quer. Vamos fazer agora a captura desse teclado, ele vai ficar com o cursor piscando, a pessoa vai digitar o valor, ele vai capturar o que ela digitou para dentro da variável ano. Ano atual. Vamos fazer a mesma coisa com o ano nascimento, ok? Logo depois disso, basta fazer o cálculo. Qual que é o cálculo? Subtrair o ano atual pelo ano nascimento e você vai conseguir saber a idade da pessoa. Então tá aqui. Também eu coloquei um System Out Print. Você vai observar que ele vai ficar, tudo isso daqui vai ficar na mesma linha, porque está tudo print. Ele não vai ter quebra de linha. A única quebra de linha que vai ter é quando você entrar com os dados. Então ele vai descrever ano atual, deu uma quebra de linha por causa do leia. Vai escrever informe o ano, vai ter uma quebra de linha por causa da entrada aqui. E vai imprimir, você tem, fazer o cálculo, tantos anos, ok? Vamos ver o exercício aqui executando. Ano atual, 2020, por exemplo. Ano nascimento, 1985. Então, ele já calculou e imprimiu. Você tem 35 anos, ok? Se eu não quisesse manter logo aqui à direita o texto, quisesse que ele fosse embaixo, bastava colocar LN no final.
Muito bem, então vamos para a parte de exercício. Então, boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre operadores e estruturas de decisão, como eu já falei. E aí, vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, quando que nós vamos utilizar isso e qual a melhor forma de utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a falar sobre estruturas de decisão, vou falar o que são os operadores lógicos e para que eles servem, né, na estrutura. Nós já vimos alguns operadores na aula. Nós já vimos o operador de relacional, nós já vimos operadores aritméticos, então nós já vimos alguns. E aí, o que a gente tem que fazer? Agora nós vamos entender o que é o operador lógico, como estruturar ele e, além disso, para que nós vamos usar ele junto com o if, né? Basicamente, o operador lógico, toda vez que ele fizer uma comparação, ele vai retornar true ou false. Então, assim, nós temos basicamente três. Nós temos o operador i, que é uma conjunção. É a mesma história da conjunção da matemática. Conjunção, disjunção e negação. O i é um operador de conjunção. O ou é um operador de disjunção. E o not, né, que é o não, é um operador de negação. Ok? Isso aqui tem muito a ver com aquilo que vocês vão estudar também, que chama de tabela verdade, lá em Gaal, né? Que é álgebra e geometria analítica. Vocês vão ver a tabela verdade lá, deve estar estudando, não sei se vocês já viram isso no conteúdo deles, mas em algum momento na disciplina vocês vão aprender tabela verdade, que é exatamente isso aqui que eu vou falar agora. O que é o operador i? Basicamente funciona assim, gente. Ele é utilizado quando é necessário fazer, quando ele faz uma comparação, ok? E todas as comparações são verdadeiras para ele ser verdadeiro. Vou mostrar aqui para vocês a tabela verdade. Fica assim, ó. Então tá aqui, ó. Nós temos expressão 1 e expressão 2. Tá vendo aqui, ó? Então ele só vai ser verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. Então olha o primeiro caso. Se o primeiro deu verdadeiro e o segundo deu verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Caso contrário, se tiver algum falso, olha aqui a segunda operação. O primeiro deu verdadeiro, a segunda deu falso. Então o resultado é falso. Terceira operação, falso e verdadeiro, também é falso. Quarta operação, falso com falso, também obviamente vai ser falso. Então a tabela verdade do i, basicamente vocês têm que ter uma regrinha. A regrinha é só será verdadeiro se todas as condições, todas as expressões forem verdadeiras. Ok? Então, sempre assim. Então, anota aí, tabela verdade, o i só será verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. Se tiver um falso qualquer, pode ter 10 expressões. Se tiver uma falso, ele passa a ser falso. Vamos fazer aqui uma comparação aqui. Tem alguém fazendo barulho aí pra caramba aí. Vamos lá. Vamos olhar, vamos considerar o A e o B. O A é 34 e B é 8. Então, nessa comparação, olha lá. 12, A é maior que 12, 34 é maior que 12. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é verdadeiro. E B é menor que 18, 8 é menor que 18. Verdadeiro e verdadeiro. Os dois sendo verdadeiro, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Ok? Então, vamos fazer a próxima. É sempre isso. Você faz uma comparação, operador lógico é isso, é o operador que você faz a comparação, verifica se as expressões vai dar verdadeiro ou falso e o resultado delas vai ser o conjunto, né, da unificação deles. Então, assim, ó, A vezes 2, 34 vezes 2 é menor que 1? Não, 34 vezes 2 não é menor que 1. Então, de cara, o primeiro deu falso. Independente do segundo ser verdadeiro, ela vai ser falso. Por quê? Porque encontrou um falso. Vamos para o próximo. A mesma expressão, vamos lá. A dividido, 12 dividido por A. Pessoal, deixa o som mudo aí, porque tem que estar fazendo barulho na casa de vocês. Aí só liga o som quando for me chamar ou quiser perguntar alguma coisa, por gentileza. Porque senão fica fazendo tanto barulho aqui, aí a gente não consigo saber se vocês estão me chamando ou não. Ok? Então, vamos lá. Continuando com o operador i, 12, pegando o resto da divisão por 34, é igual a zero? Verdadeiro.
Já a segunda, que é A dividido por B, 34 dividido por 8 é diferente de 8,5? 4,25? Sim, falso. Então, verdadeiro e falso, resultado é falso. E por último, a expressão A menos B é maior que 9 é falso, e B menos A é maior que 108 também é falso. Falso com falso, deu falso. Ok? Então, lembrando, tabela verdade só será verdadeiro, usando o operador I, se todos forem verdadeiros. O operador OU. O operador OU é exatamente o contrário, tá, gente? Ele é o inverso do operador I. O I só será verdadeiro se todas forem verdadeiro. O OU só será falso se todas forem falsas. É o contrário. Olha lá para você ver. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro, verdadeiro e falso deu verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Só vai ser falso se todas forem falsas, ok? Então não tem muito mistério. Basicamente, o que a gente tem que preocupar é entender que quando o operador lógico I só será verdadeiro quando todas forem verdadeiras. E o operador falso ou só será falso se todas forem falsas. Sempre considerando isso. Ok? Sempre, sempre. Então, vamos fazer a comparação aqui. Ó. Usando considerando os mesmos valores, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. As mesmas coisas. Então, vamos lá. A maior que 32, é maior que 12, né? Verdadeiro. E B menor que 18, também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, só pode ser verdadeiro. Agora, A vezes 2 é menor ou igual a 1. Isso é falso. Porém, ou B menos 23 é menor que 108. É verdadeiro. Se a segunda é verdadeiro e a primeira é falso, o que vai ser o resultado? Vai ser verdadeiro, ok? Lembra que é o inverso, exatamente o inverso do I, né? O outro vai ser verdadeiro e falso, um ou o outro, como já tem um verdadeiro, passa a ser verdadeiro. E por último, os dois são falsos, aí sim, nessa forma, falso ou falso, aí sim é o único caso que ele vai ser falso. Ok? Então, mais uma vez, vamos falar do operador de negação, aí a gente faz para fechar aqui o operador lógico. Eu não vou ficar gastando muito tempo com isso, como eu já falei, vocês terão vão trabalhar bastante a tabela verdade lá em GAAL, né, na disciplina de algoritmo. Então, vou deixar a professora lá, que é a professora Isabel, trabalhar bastante com vocês isso aí lá. Ok? Apesar que é importante esse conceito aqui com a gente. O operador não, também chamado de NOT, ele só inverte o valor, tá vendo? O NOT é só você colocar uma exclamaçãozinha que ela inverte o valor. Então, se a expressão é verdadeira, ele inverte, passa a ser falso. Se a expressão é falsa, ele passa a ser verdadeira. Vamos ver aqui um exemplo. Mesma coisa, olha aqui, ó. A é maior que 12? A é maior que 12 é verdadeiro. Mas se você colocou a expressão NOT ali, ó, ele vai inverter. Inverteu, passou a ser falso. Olha o outro caso. A vezes 2 é menor que 1 é falso. Se você negou ela, ele inverteu o valor, passou a ser verdadeiro. Ok? Então, basicamente, os operadores lógicos é só isso. Nós vamos aprender mais na prática. Quando eu estiver mostrando para vocês, na hora de usar o operador de decisão, da estrutura de decisão, e aí a gente utiliza eles. Mas eu vou mostrar que tem duas formas. Tem jeito da gente trabalhar usando o operador de decisão, usando o operador relacional, né, o lógico, e também sem usar ele. Vou mostrar as técnicas como fazer, ok? Lembrando que, gente, qualquer momento, se vocês quiserem parar e perguntar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Se você fala, professor, falou o professor aqui, eu já paro e escuto o que vocês quiserem perguntar. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é estrutura de decisão. Vamos entender como que nós vamos usar isso e para que serve. Basicamente, a estrutura, ela funciona da seguinte forma. Ela é para tomada de decisão para que o programa entenda uma determinada condição, uma determinada expressão. Ele vai verificar se aquela expressão é verdadeira ou falsa, ok? Então, você usa esse comando, ele vai pegar, vai fazer a operação, a condicional ali, ele vai identificar e vai verificar se aquele retorno é verdadeiro ou falso. Se aquele resultado for verdadeiro, ele entra para dentro da estrutura de comando. Caso contrário, ele passa direto. Ok?
Então, vamos ver aqui como é que seria assim, a sintaxe desse negócio e como que seria o funcionamento dele. Tá aqui, ó. Primeira coisa que ele faz é o if. If, em português, é um se, ok? Então, em determinada parte do código, ele pergunta se aquela condição for verdadeira, ele entra dentro dessa estrutura de comandos. Se não, se aquela condição não for verdadeira, ele vai pular ela e vai para a próxima linha fora da estrutura, ok? Então, é igualzinho o se que a gente fala mesmo, né? Imagina que você está andando numa rua e aí você quer atravessar essa rua. Aí, de repente, você quer atravessar a rua e tem um sinal. O que você faz? Você vai olhar o sinal, não é isso? Você vai olhar o sinal de pedestre. Se lá tem lá aquele bonequinho que fica vermelho ou que fica verde. O vermelho, o bonequinho parado, e verde, o bonequinho andando. Então, você vai atravessar a rua, você para ali no sinal e olha o bonequinho. E aí, qual que é a condição que você faz para atravessar? Se o bonequinho está verde, não é isso? Se o bonequinho está verde, se o bonequinho está caminhando, você atravessa a rua. Se não, se o bonequinho tiver vermelho, o que você faz? Você vai atravessar a rua com o bonequinho vermelho? Não vai, porque você vai ser atropelado. Aí você faz o quê? Você espera, ok? Não é assim que é a estrutura base que a gente faz? Então, tomada de decisão faz parte do nosso dia a dia, tá, gente? Isso aí vocês fazem sempre, isso é normal. Então, você sempre, na hora que for usar o operador if dentro de um código, pensa como que seria você tomando uma decisão naquele momento. Vamos ver outra coisa. Você está lá, você está fazendo você trabalha num caixa de sei lá, de uma padaria, ok? Falando da padaria por causa desse esquipão que vocês fizeram, depois nós vamos mexer nele. Você trabalha no caixa da padaria e aí você está fazendo uma venda. Está lá no caixa, está fazendo uma venda. De repente, o que acontece? Vem uma pessoa, traz lá, faz uma compra que deu R$18. E aí você pega o dinheiro dele e ele entrega uma nota de 20. O que você tem que fazer? Como que você sabe se vai ter troco? Não é isso? Como que você sabe? Se ele entregou R$20 e o valor deu 18, você vai perguntar. Se o valor da compra, o valor que ele deu menos o valor da compra for maior do que zero, ou seja, se você subtrair os R$18 de 20 e o resultado for maior que zero, ele tem troco, não tem? Então, você iria, obviamente, o resultado ia dar 2. Nesse caso, você devolveria R$2 para ele. Mas, imagina que no mesmo cenário, a pessoa está comprando R$18 e na hora ele te entrega R$15. Ele te entregou 15 para pagar 18. Aí, o que você vai fazer? Se o valor da compra é menor, menos o valor que ele está pagando, é menor que zero, você vai falar com ele que está faltando dinheiro, certo? Então, vamos lá. Ele quer comprar R$18. Ele te deu 15. Se você colocar 15 menos 18, vai sobrar 3. Vai dar 3 negativo. Aí, o que o sistema vai fazer? Está faltando R$3 para pagar a conta. Ok? Então, seria alguma coisa assim. Então, a estrutura de decisão, quando a gente coloca lá um if é a condição, ele vai testar. É o mesmo se que a gente fala, tá, gente, no dia a dia. Eu quero mostrar para vocês que boa parte da programação ela é análoga com o que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, programar nada mais, nada menos que é transformar coisas do nosso cotidiano para o sistema, ok? Então, assim, basta você pensar como que seria o seu comportamento e de acordo com o seu comportamento, você ajusta o sistema para isso, entendeu? Então, é sempre assim, vamos repetir. Se a condição é verdadeira, ele vai executar o comando que está dentro das chaves. Caso contrário, se ela não for verdadeira, ele vai pular esse comando. Ok? Gente, tendo qualquer dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos ver esse código aqui, ó. Vocês conseguem identificar o que está acontecendo nesse código? Vocês conseguem identificar, pessoal? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês aquilo que eu falei. Como eu não estou vendo a cara de vocês, né? E aí, tendo qualquer dúvida, me para, tá, gente? Não deixa passar, não, porque senão
Ah, agora eu tô vendo ele, o Lucas ali. E eu fico sem saber, ok? Como é que tá a percepção de vocês. É muito importante eu entender. Então, vamos lá. Começamos. Você pode observar que aqui eu já estou usando o scanner, nós aprendemos na última aula, para receber entrada de dados, declaramos uma variável chamada número, que é do tipo inteiro, e logo no início eu pedi o cara para entrar com o número. Então a pessoa foi lá, digitou lá o número, qualquer número que ela quiser. Depois que ele digitou o número, fez uma operação matemática. Olha lá, número dividido por 2, se o resto é igual a zero. Todo número que você dividir por 2, se o resto é igual a zero, então ele é o quê? Um número par. Então ele faz exatamente essa comparação. Ele pega, divide aquele número por 2 e verifica se o resto é igual a zero. Se o resto for igual a zero, ele vai imprimir na tela número par. E se o resto não for igual a zero, for diferente de zero, ele não vai fazer nada, ok? Porque nós não trabalhamos a condicional dele não ser diferente de zero, só comparamos se ele é igual a zero. Vou pegar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar por todo o conteúdo, depois aí eu passo para a parte Ô, prática. Vinícius, Oi. Pode perguntar. eu fiquei numa dúvida aqui agora porque ele usou ali o símbolo de porcentagem. Aí eu não entendi porque ele não colocou só o símbolo de divisão mesmo, número dividido por 2 igual a zero. Certo. O porcentagem, ele pega o resto, ok? O barrinha, que se barra para a direita, ele é divisão. Seria perguntando se o resultado da divisão é igual a zero. Aqui não está perguntando o resultado da divisão. Aqui está perguntando se o resto dessa divisão é igual a zero. Entendeu? Então, se você pegar qualquer número par e dividir ele por 2, o resto da divisão vai ser igual a zero. Mas o resultado da divisão não é zero. Por exemplo, pensa aqui, ó. Se eu dividir 10 por 2, 10 por 2 dá 5, você não concorda? 10 por 2 é 5. E o resto é quanto? É zero. Se eu dividisse 20 por 2, 20 por 2, o resto, 20 por 2 dá 10, mas o resto é zero. Então a gente usa o percentual ali para pegar o resto. Ficou claro agora? Não, sim. Deu para entender, né? Então a gente está pegando ali. E se eu não quiser usar a divisão, a multiplicação funciona do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas. Ah, não, deixa. Não, pode perguntar. E se eu não usar o número inteiro? Ele vai fazer a mesma coisa. Se você colocasse ali um valor, por exemplo, 2,5, imagina que eu estou colocando o valor 2,5. Ele vai dividir. Nesse caso específico aqui, ó, nesse caso específico, eu não estou usando o meu número, nem minha variável número como inteiro. Se você colocar qualquer valor que não é inteiro, ele não vai aceitar. Ele só vai pegar inteiro. Mas se porventura eu fizesse uma divisão de algum número não inteiro, fosse um float em vez de um int, o que ele iria fazer? O resultado ia ver se o resultado ia dar zero ou não. Se você dividisse, por exemplo, 10,5 por 2, 10,5 por 2, ele vai fazer o quê? Ele não vai dar zero, ok? E aí o resultado final ficaria diferente de zero e não daria par, entendeu? Certo. Então ele faz a mesma história. Aqui eu só pego o resto. Aqui é só pegar o resto para saber se ele é par. Basicamente é só isso. Mas relacionado ao operador if, ficou claro? Deu para entender? Ficou. Ficou claro, né? E o else? Vou mostrar ele agora. Vou mostrar ele agora para vocês. Tá. Vamos lá. Vou mostrar aqui, antes de mostrar o else, eu vou mostrar o fluxograma para vocês aqui. Basicamente é assim, ó. Teve a entrada, logo depois da entrada de dados, verificou lá, dividiu o número por 2, verificou se o resultado é igual a zero. Se o resultado é igual a zero, se ele é verdadeiro, ele imprime número par. Sai do if. Se não, se o resultado não é igual a zero, ele não faz nada. Não faz nada. Então, bom aqui, vamos entender uma estrutura de fixação. Deixa eu colocar essa daqui, ó. Deixei isso aqui parado, vou mudar aqui minha tela que eu estou compartilhado lá para o Java. Eu quero saber o seguinte, o cara entrou com uma nota, deixa eu ver se eu tenho aqui o código dele. O cara entrou com uma nota do aluno, nota final do aluno, aí eu vou verificar se a condição é maior que 60. Se o cara tem
tem maior ou igual a 60, ele foi aprovado. Vamos fazer aqui para vocês verem. Deixa eu trocar aqui. Vocês estão vendo agora a minha tela do Eclipse? Sim. Tá, né? Beleza. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Esse aqui era aquele exercício que nós fizemos na aula passada. Vou deixar ele aqui, que daqui a pouco nós vamos trabalhar com ele. Vou pegar um outro aqui. Enfiar isso aqui. Vou criar um novo aqui para não pagar esse que eu já tenho. If. Estrutura aí. Criando ela aqui. A gente fazer do zero e fazer exatamente aquele que está lá no nosso comando. Deixa eu só copiar aqui o meu scanner para ganhar tempo. Olha lá. Então, tem o meu scanner. Tem que fazer aquele da nota? Eu vou fazer da nota, exatamente. Então, tá aqui, ó. Float, nota, CISO. Vou colocar sem o LN, eu acho que fica bonitinho. Informe a nota do aluno. Ok? Vai informar qualquer nota. Nota recebe leia ponto next float, capturou a nota. Aí eu vou fazer aquela operação lá. Se nota é maior ou igual a 60, ele vai comparar, ele literalmente, ele vai comparar o valor que tem aqui dentro. Se esse valor é maior ou igual a 60, ele vai imprimir aprovado. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Olha lá. Vamos executar aqui para vocês verem. Tá rodando aqui, meu computador tá um pouquinho lento. Aí, ó. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30. Fechou? Fez nada lá. Por quê? Porque não tem, eu só tenho a condição do maior que 60. Não tem condição menor. Se eu colocar aqui 59, não fez nada, porque eu não coloquei a condição para tratar 59. Só está tratando o maior que 60. Mas, se eu colocar 60, ele mostrou aprovado. Se eu colocar 100, ele mostrou aprovado. Ok? Então, ele fez uma condicional aqui, ele pegou, tratou essa condicional. Se isso aqui for válido, se isso aqui for verdadeiro, ele entra nesse comando. Caso contrário, ele passa direto e não tem mais nada para baixo. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Voltou para o slide aí, gente? Voltou? Voltou. Beleza. É porque senão eu fico falando, tem hora que eu estava falando e estava mostrando uma tela e falando outra e a galera tá ficando meio perdida. Então, vamos agora entender o tal do else. O que é o else? O if é o se. Se condição é verdadeira, então vai fazer aquela operação. O else é se não. Se não for verdadeira o primeiro caso, vai para o segundo, ok? Então, ele faz assim, o comando é assim, ó, verificou. Se ele é verdadeiro, ele vai fazer o if. Se não, se o comando não for verdadeiro, ele vai para o else, ok? Vamos lá. A condicional escreve assim, tá aqui, ó. Se, vamos lá de novo. Eu vou ficar repetindo muito isso, eu fico repetindo o comando, é exatamente para vocês fixarem, tá? Vocês já começarem a acostumar com o termo. Então, aqui, ó, se a condição é verdadeira, comando do if aqui, ó. Se a condição é verdadeira, ele vai entrar aqui nesse comando do if. Se não, else. Se ela não é verdadeira, eu perguntei se o cara tirou maior que 60. O cara tirou 49. 49 não é maior que 60. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai para o else. Aí vai executar o comando do else. Ok? Então, se o primeiro não pegou, ele pega o segundo. É verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então, vamos lá. Outro detalhe. Lembre-se que nunca serão executados o if e o else ao mesmo tempo. Ok? Esse é um ponto que vocês têm que ficar muito atentos. Ele não consegue, de modo algum, executar os dois. Entrou em um, ele pula o outro, tá? Ele não é sequencial. Ele entrou em um, ele já sai.
Se você tiver if e else, vários if e else alinhados, e ele entrou em qualquer condicional, ele sai e não entra na próxima, ok? Olha aqui, essa condicional está fazendo o quê? É o mesmo código daquele anterior, basicamente ele verifica. Se o número dividido, resta a divisão por 2 é igual a 0, ele imprime par. Se não, ao else lá. Se não é par, só pode ser o quê? Ímpar, ok? Então, se não, ele pega a outra condicional. O fluxograma é assim, ó. Verificou, dividiu por 2, verificou se o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o número é par. Se não, se o resto não é igual a 0, número ímpar. Pegou ali a condicional dele. Vamos fazer alteração. Vamos colocar lá. Nós já tínhamos, se a nota é maior que 60, está aprovado. Se não, ele vai fazer o quê? Reprovado. Voltei aqui, ó. Tá aqui. Else. Ciso. Reprovado. Foi a condição que eu coloquei ali, ó. Então, vamos testar ela. Olha lá. Se a nota é maior ou igual a 60, se eu colocar 60, ele foi aprovado. Porém, se não, ao else, se não... Gente, sempre fala isso. Quando você estiver fazendo a operação, sempre fala, fica fácil de você identificar. Ok? Sempre fala. Olha lá. Se eu colocar 59, 59 é maior que 60? Maior ou igual a 60? Não, não é. Então, vai para o se não. 59 foi reprovado. E se eu colocar 20? 20. 20 é maior que 60? Não. Então, vai para o se não, vai para o else, vai mostrar reprovado. Ok? Então, o if ele verifica, passou pela primeira condição, ele vai para a segunda, que é identificar o else. Porém, se eu tiver outros casos, como o caso aprovado, reprovado e exame especial, como é que nós fazemos? Nós usamos o que nós chamamos de if aninhados, ok? Você faz o primeiro if, se não, faz outro if, se não, faz outro if, se não, se. No modo português de falar é se não, se. Vamos ver como é que é a sintaxe desse negócio. É aqui, ó. Se a condição é verdadeira, então faz o comando if. Se não, olha lá, se não, if de novo, olha lá. Se não, se a condição é verdadeira, ele vai para o próximo. Se não é nenhuma daquelas, eu estou alinhando aqui 3, tá vendo? Se a primeira condição é verdadeira, vamos lá, vamos repetir aqui, ó. Fez o teste. O teste é feito exatamente assim. Oi. Pode perguntar. Então, posso ter quantos if eu quiser. If else que você quiser. Ou, na verdade, é else if, né? Else if que você quiser. Você pode alinhar 10 casos, 20 casos, 30 casos, não tem problema nenhum. Lembrando que o if alinhado, que é esse que fica if, else, if, else, if, else, if, ele entrou em uma. Você tem 10 condições. Entrou em qualquer uma delas, ele já sai do resto da estrutura. Ok? Mas ele pode entrar qualquer uma. Você pode ter quantos quiser. Não tem problema nenhum, não. Então, basicamente é assim, ó. If tem a primeira condição. Se ela for verdadeira, ele entra. Se não, pensa sempre assim, ó. Se não, se ela não for verdadeira, ele faz o teste de novo. Tá vendo que é outro teste? Else if. Gente, não existe else com o condicional sem o if, tá? É else if. Else if. Não é else condicional. É else if e a condição. Se não, se a condição... Aí faz o teste da segunda condição. Se ela for verdadeira, ele entra. Se não, aí esse último sinal, ele não tem o if. Por quê? Porque se não for nenhuma da de cima, nenhuma daquelas é como se fosse o resultado padrão. Testou todas, nenhuma funcionou, ele entra nessa última. Aí ele pega o else. Deu para entender, pessoal? Deu para entender, Luana? Alô? Deu certo? Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Beleza, gente. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui um outro exemplo. É parecido com aquele anterior, só que agora eu não estou fazendo divisão por zero, não. Eu estou só querendo saber se o número é positivo, se o número é negativo ou se ele é nulo. Então, vamos lá. Entrou com o número, fez lá o leia, né? Capturou o número, aí verificou. Eu gosto sempre de falar em português, apesar do comando ser if, else, if, eu gosto de falar português porque é mais fácil de vocês memorizarem, tá? Então, vamos lá, na linha 15. Se o número é maior do que zero, imagina que o cara digitou 10. Número 10 é maior do que zero? É verdadeiro. Se é verdadeiro, então ele vai imprimir número positivo. Imprimir o número positivo, ele já pula, ele nem entra no resto da condicional, ele já sai fora. Ele entrou em alguma delas, ele já sai. Então, imprimiu o número positivo e saiu. Aí executou de novo. Quando executou de novo,
o número foi, sei lá, vamos colocar menos 4. Aí o que ele fez? Verificou, número é menos 4 é maior do que 0? Não, não é. Então ele vai para o else. Aí depois ele tem um if de novo. Número é menor que 0? Menos 4 é menor do que 0. Então, entra na condição e imprime número negativo. Ok? Aí executou o programa de novo. Executou de novo, foi lá, colocou 0. Digitou 0. Aí perguntou, se número é maior do que 0? 0 não é maior do que 0. 0 é 0. Aí ele pula para o próximo. Se não, se número é menor do que 0. Também não. 0 não é menor do que 0. 0 é 0. Aí também não, aí vai para o else. O último else da linha 20. Se não, ele vai imprimir número nulo. Ok? Ele foi lá e imprimiu número nulo. Então, o fluxograma dele é assim, ó. Entrada, verificou se o número é maior que 0. Se ele é maior do que 0, ele imprimiu número positivo. Saiu do if. Imprimiu, tá vendo? Que ele saiu do if, ele nem continua. Ele entrou uma vez, ele já pula. Por mais que você tenha 10 condições, ele entrou em uma, ele já sai. Aí vai para a segunda. Não, ele fez o teste de novo. Número é menor do que 0? Se é verdadeiro, imprimiu o número negativo, saiu do if também. Se não, se ele não é nem positivo, nem negativo, ele só pode ser o quê? Nulo. Aí ele imprimiu nulo e saiu da condição. Saiu lá da condição. Ok? Beleza. Final, saiu do if. Então, aqui, ó. Eu vou falar do switch hoje não, tá, gente? O switch aqui é uma outra estrutura de if, mas eu não vou falar dele agora não. Vou deixar para depois. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês já viram, vai acabar aqui o tempo, tá faltando 2 minutos. Eu quero que vocês ajustem, vou voltar aqui para vocês verem de novo o meu código. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês coloquem essas condições aqui, ó. Se nota é maior ou igual a 60, ele vai imprimir aprovado. Se não, se nota é maior, se a nota é menor que 60 e maior que 25, você está entre 60 e 25, ele vai dar prova especial. Se não, se é menor que 25, ele vai dar reprovado. Ok? Aí eu vou mostrar aqui de novo. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês. O meu código até agora só tem o if e o else. Eu quero que vocês coloquem o prova especial. Faz essa operação aí. Eu vou fechar aqui. Vou contar aqui. Acho que esse comando é bem pequenininho. 5 minutinhos. Eu chamo de novo no mesmo link. Tá bom, pessoal? Quero que todo mundo entre aí no mesmo link. Beleza. Pra gente entrar aqui de novo. E aí eu faço a segunda parte. E na segunda parte nós vamos pegar esse exercício grandão que a gente tinha feito na aula passada. Que ele tem aqui umas condições e tal. E a gente trabalha ele um pouquinho aqui para colocar a estrutura de decisão dentro dele. Ok? Ô, Vinícius. Oi. Deixa eu te falar. Qual que é o Eclipse mesmo? É porque eu estava usando um outro notebook e eu tive que instalar tudo no outro. Pode ser qualquer versão, tá? Pode ser qualquer versão. Essa que eu estou usando aqui é 2 de 2019. Eu peguei a mais atualizada. Mas não tem problema. Se você for usar até uma versão antiga, não tem problema nenhum. Porque a parte que nós vamos trabalhar com Java, dentro do Eclipse, qualquer versão tem, entendeu? Então, não tem nada que é complexo, biblioteca que é específica, nada disso não. Então, pode ficar bem tranquilo. Qualquer uma que você puder instalar, essa mesmo está valendo. Ah, beleza. Tá bom? Joia. Obrigado. Valeu. Então, falou, pessoal. Aqui, ó, 7h40, lá para 7h45 eu entro de novo. E aí todo mundo clicar no mesmo link que vocês estavam, fazendo favor. Valeu, pessoal. Tranquilo. Até daqui a pouquinho. Falou, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos falar hoje, então, de matrizes e vetores em Java, como que a gente manipula para isso, e entender também, principalmente, para que serve, né, o vetor e matriz, para que a gente utiliza. Então, nós vamos começar falando sobre um pequeno problema. Um problema que nós temos que resolver com programação, e aí eu chego e falo para vocês assim, crie um programa em que vocês vão ter que fazer a entrada de 5 nomes de pessoas, e vai colocar em ordem alfabética esses nomes, ok? Então, vai ter 5 nomes, a pessoa digita lá, primeiro nome, segundo nome, e aí você vai ordenar eles. Isso aí é uma atividade que é difícil de fazer?
Não, 5 pessoas é tranquilo, você pega o primeiro, compara com o segundo, vai organizando, então é relativamente simples. Mas aí se eu chegar para vocês e falar o seguinte, legal, então agora vamos fazer que você vai entrar com 500 nomes e vai colocar tudo em ordem alfabética. E aí, quantas variáveis? O que acontece? Até então, até esse momento, a gente trabalha só com variáveis que cabe um único conteúdo dentro dela, né? Então, a gente, se puder colocar um nome, é um nome por cada variável. Então, pensando nesse raciocínio, se a gente tiver 500 pessoas, são 500 variáveis. Cada variável vai receber um. Pensa só. Começa a ficar surreal, assim, já são só 500 variáveis. Aí você tem que pensar, cada variável vai ter um System Out Print Line, cada variável vai ter um layer lá do scanner, vai ter que ler o scanner. Então, só disso aí já vai para 1.500 linhas, se você colocar cada comando em uma linha, 1.500 linhas só para entrada de dados. E depois, imagina você fazer uma ordenação desse negócio. Começa a ficar surreal, né? Então, o que acontece? Pensando exatamente em problemas em que tinha muitas informações, que você tem muitos dados para manipular, começou a ficar difícil de trabalhar com o modelo, né, que chama de variáveis homogêneas. Essa é uma variável que guarda um único dado, uma única informação dentro dela. E aí, cara, o que nós temos que fazer? A galera foi lá nos primórdios da programação e vamos fazer uma variável, então, que comporta mais do que um conteúdo. E aí que veio o conceito de vetores. Então, vetores, gente, é nada mais, nada menos que uma variável composta, tá? Uma variável homogênea, ela vai ter o mesmo tipo de informação, tá? Ela vai guardar sempre o mesmo tipo, porém, ela vai ter mais do que um conteúdo, ela vai ter mais do que uma sequência de memória. Olha aqui, por exemplo, aqui ó, eu criei uma variável chamada nomes. E essa minha variável chamada nomes, em vez dela ter só uma caixinha, onde guardaria, por exemplo, aqui o nome do João, essa aqui, nesse caso, ela tem 6 caixinhas, tá vendo? Então, tá lá nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá guardando aqui 6 nomes diferentes. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, quiser me interromper, pode me interromper, tá? Você pode fazer a pergunta durante a aula, não tem problema não. E aí, qual que é a ideia disso aqui, gente? É facilitar, obviamente. Por quê? Porque aí você agora vai conseguir criar uma única variável e instanciar mais conteúdos dentro dessa variável. Então, assim, vamos imaginar a solução aqui. Como é que seria isso aqui? Cada quadradinho desse daqui, ó, imagina que cada quadradinho desse daqui, ó, é uma área de memória, ok? Então, se eu tenho 6 nomes, eu vou reservar 5 áreas de memória, 6 áreas de memória, tá aqui, ó, uma área 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de memória. Só que o que acontece? Cada área de memória dessa, se for uma variável, eu vou ter que dar 6 nomes, né? Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6. 6 áreas. Volta aquele problema. Se eu tiver 500, vou ter que separar 500 áreas de memória, vou dar 500 nomes. E aí, quando você agrupa, nós fizemos aqui um agrupamento, tá vendo? Eu estou agrupando essas 6 áreas de memórias. Olha lá. As áreas de memória continuam sendo as mesmas áreas. Continuam precisando de 6 áreas de memória. Porém, o nome dela, em vez de cada uma ter um nome, elas estão agrupadas, tá? Por isso que eu chamo de uma estrutura, uma variável composta. Elas estão agrupadas e esse agrupamento nós chamamos de vetor e o nome desse vetor, que eu dei nesse exemplo aqui, é nomes. Ok? Então, deu para entender o conceito? Deu, pessoal? Vocês estão aí? Beleza. Deu, né? Então, o conceito é o seguinte. Uma variável, string, guarda um único string. Ok? Eu preciso agora de guardar 6 strings. Então, a gente cria uma estrutura composta. Nessa estrutura composta, a gente guarda os 6 nomes lá dentro, né? E aí, na hora de manipular, eu só tenho um nome, que é um agrupamento de variáveis. Ok? Então, tem alguns termos também que a gente usa na computação para representar vetores. Vetor também é chamado de matriz unidimensional, ok? Quer dizer o quê? É uma matriz com uma única dimensão. É uma matriz que só tem uma linha, mas tem várias colunas, ok? Uma matriz tradicional, ela tem colunas e linhas. Então, o vetor é uma matriz com uma única dimensão. O vetor também tem tipo, também tem nome e também tem tamanho. Só que o tamanho do vetor, do conteúdo, é quantas áreas de memória que você vai estar armazenando, tá? Então, pensa o seguinte, vamos tentar fazer uma outra analogia aqui.
Imagina que a gente estava trabalhando um conceito que a gente tinha uma caixa, uma caixinha, e essa caixinha você guardava alguma coisa dentro dessa caixinha, uma única coisa lá. Imagina que é uma caixa que você vai guardar um sapato, ok? Então você tem uma caixa de sapato, e aí de repente você pega o seu sapato e armazena lá. Isso é uma variável única, né? Uma variável tradicional. Aquela variável que você vai guardar só um único sapatinho dentro daquela caixa. Então essa é a variável tradicional. Só que de repente você fala assim, pô, eu tenho uma coleção. As mulheres, por exemplo, têm muito sapato. Mulheres gostam muito de comprar sapato, bolsa, essas coisas. Então, na hora de organizar, como é que eu vou organizar isso? Ah, não dá para colocar numa caixa só, colocar mais do que um sapato ou um tipo de calçado. O que a gente tem que fazer? Então, nós vamos arrumar um armário. Nós arrumamos um armário. Nesse armário, ele vai ter gavetas. Uma série de gavetas. Aí, o que nós vamos fazer? Cada gaveta, nós vamos colocar um calçado lá dentro, um sapato lá dentro. Então, cada gaveta nós vamos colocar. Então, agora, em vez de a gente ter uma caixa com um calçado, nós temos um armário com várias gavetas. Cada gaveta, nós vamos colocar um calçado. Ok? Tá dando para acompanhar o raciocínio? A ideia é basicamente essa. E aí, o que acontece? Imagina que cada gaveta é uma área de memória. E o mais importante é que, para você acessar essa área de memória, essa gaveta, nós vamos enumerar elas. Nós vamos chamar de posições do vetor ou de index, tá? Nós vamos enumerar essas gavetas. Então, se você comprou um armário com 10 gavetas, você tem 10 gavetas, nós vamos definir que, por exemplo, que a primeira gaveta vai ser o número 0. A segunda gaveta, número 1, terceira gaveta, número 2, e assim por diante. Sempre em array, tá, gente? Em vetores, sempre começa do 0, tá? Então, a primeira posição é sempre 0, sempre. E aí, se a gente tem, por exemplo, 10 gavetas, elas vão estar numeradas de 0 a 9, certo? Aí fica fácil, né? Então, se você sabe, por exemplo, que o determinado calçado que você quer usar está na quarta gaveta, a quarta gaveta é o número 3, porque ela 0, 1, 2, 3, é o número 3. Então, se ela está lá com o número 3, você precisa que alguém pegue um calçado para você dentro do seu armário, você fala, só pegar para mim o meu calçado que está lá na gaveta número 3, ou na gaveta número 5, ou na gaveta número 9, ok? Existe a gaveta número 10? Não existe. Você tem 10 gavetas, é de 0 a 9, você não tem a 10ª, né? A 10ª não existe, correto? Então, olhando aí essa estrutura, como que a gente faz para declarar uma variável composta, um array? Muito simples, gente. O que acontece? Olha aqui, na declaração da variável, basta a gente adicionar um colchete. Abre e fecha colchete. Quando você coloca isso, o computador, o Java, já percebe que vai ter uma estrutura, ok? De armazenamento múltiplo, né? E aí ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele já vai ficar definido que vai ter. Que vai ter uma variável, né, composta, um vetor, nesse caso específico aí, ele vai ter uma única dimensão. E aí, o que acontece? Mas, para que você reserve exatamente a quantidade de espaço que você precisa na memória, porque o vetor não tem mais do que um espaço, então você tem que falar, você tem que definir quantos espaços que você quer que armazena. Ok? É aquela história, você tinha uma cacheta, agora você quer comprar um armário, você tem que definir quantas gavetas você quer no seu armário. Correto? Não é assim, eu quero comprar um armário, quantas gavetas? Qualquer uma. Não, você tem que definir. Então, você tem que definir quantos. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que instanciar essas áreas de memória. Nós temos que separar, deixar reservada essas áreas de memória. Como que a gente faz isso? A gente coloca new, o tipo que é essa área, tá vendo que o tipo da área de memória é o mesmo tipo que eu declarei a minha variável, tipo new, o nosso tipo, que no caso aqui é float, e dentro dos colchetes, você coloca qual é o tamanho que você quer. Então, nesse caso específico, eu estou criando uma variável chamada notas, tá lá, olha aqui, ó, notas. Essa variável notas tem quantas áreas de memória? 10 áreas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 áreas de memória. E para eu acessar essa informação, para eu pegar em cada área de memória dessa, para eu pegar, eu vou acessar o que nós chamamos de index, ele vai de 0 a 9. Então, se eu chegar, colocar, eu quero pegar o item no index 4, eu vou lá, vou acessar essa área de memória para pegar essa informação que está aqui dentro. Ok? Então, tá aqui, ó. Aqui eu estou fazendo um outro vetor, um outro array. Só que dessa forma aqui, ó,
Aqui eu declarei e depois separei as áreas de memória. Fiz em 2 steps. Mas o mais usual mesmo é você fazer em um step só, tá vendo aqui, ó? Eu já declaro o meu array. Estou falando que eu vou ter um array de notas. E esse meu array, estou separando quantas áreas de memória? 3 áreas de memória. Ok? Então ele vai de 0, 1 e 2. São 3 áreas de memória. A primeira área é a 0, a segunda área é a 1 e a terceira área é a 2. São 3 áreas de memória. E como que eu faço para acessar essa informação dentro dela? Simples. Só você colocar aqui, ó, dentro do parênteses. É como se fosse a gaveta. Lembra da gaveta? Então você tem lá 3 gavetas. Aí você fala, pega para mim lá o conteúdo, ou coloca o conteúdo para mim, ou coloca o meu calçado na gaveta número 1, na gaveta número 0. Então, quando você atribui, faz uma atribuição dessa aqui, ó, você está incluindo esse conteúdo para dentro dessa gaveta. A gaveta, cada uma dessa gaveta aqui, ó. Se você for pensar isso aqui exatamente como um armário, aqui, ó, um armário com gaveta 0, gaveta 1 e gaveta 2. Você abriu o armário e colocou lá 5.2, abriu o segundo, colocou 8, abriu o terceiro, colocou 9.2. Certo? E aí nós vamos trabalhando. Olha lá como que ficou. Aquela mesma estrutura nossa, ela já tem aqui, ó, 3 gavetas. A primeira gaveta tem 5.2, porque eu já atribuí o conteúdo lá para dentro. A segunda gaveta, que é a posição 1, né? Lembra que a gaveta começa sempre do 0. Todo vetor começa sempre do 0. Nunca esqueçam isso. E aí, a posição 1, o index 1, tá com 8, e o index 2 está com 9.2. Agora, se a gente for trabalhar com mais informações, aqui é uma matriz unidimensional. O que é uma matriz unidimensional? É uma matriz que contém apenas uma única linha. Então, olha aqui, ó, 3 colunas e uma única linha, tá? O conceito é esse, que o vetor são várias colunas com uma única linha. Agora, se eu tiver um outro problema, vamos lá, vamos entender aqui. Eu falo com vocês que a gente precisa armazenar algumas informações. Eu preciso armazenar 4 notas, ok? Para 5 alunos. Cada aluno vai ter 4 notas. Vai ter a primeira avaliação, vai ter a segunda avaliação, vai ter uma avaliação, um teste lá da terceira avaliação e a quarta avaliação. Então, são 4 notas que vai lançar para um determinado aluno. E professor, só uma dúvida. Sim. Quantas gavetas que uma linha suporta, o máximo? Não tem definição. Você pode, na hora que você for criar ela, na hora que você for definir, você tem que colocar aqui. Se eu quiser criar 500, lembra da história dos nomes? Basta criar 500 gavetas. Como é que seria aquele caso dos nomes? Seria string, nomes, abre e fecha parênteses, igual new, string 500. Acabou. Você separou 500 áreas de memória com uma única linha. Você não precisa criar 500 variáveis. Agora começa a fazer sentido, não começa? Igual aqueles últimos exercícios que nós fizemos, o exercício já está ficando grande, né? Você já estava fazendo lá, nós fizemos exercício com 15 variáveis, 20 variáveis, começa a ficar já surreal a quantidade de variáveis. Quando você coloca um array, acabou. Você vai lá, você junta tudo dentro de um só. Então você começa a trabalhar isso. Nesse caso específico, imagina, nós temos 4 notas e 5 alunos. Cada aluno vai ter 4 notas. Se a gente fosse trabalhar com variáveis comuns, a gente teria quantas variáveis aqui? Para 4 notas e 5 alunos. Quantas, gente? Seria 20, não é? Vocês concordam? 5 vezes 4, 20, não é isso? Porque cada aluno ia ter nota 1, nota 2, nota 1, aluno 1, nota 2, aluno 1, nota 3, aluno 1 e assim por diante. E depois ia ter nota 1, aluno 2 e assim por diante. Então, você tem 20 variáveis só para armazenar notas de 5 pessoas. Então, aí começa a ficar uma coisa assim, fora de lógica. E aí, o que a gente pode fazer? Se fosse usar vetor, poderia criar 5 vetor? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5? Poderia criar 5 vetor, e cada vetor vai ter 4 notas. Mas mesmo assim, tive que criar 5 vetores. Tem forma de ainda melhorar? Tem como você colocar mais uma dimensão. A gente trabalha com coluna e com linha. A gente coloca mais uma dimensão. Então, ficaria alguma coisa tipo isso aqui, ó. Olha lá. Nós estamos criando aqui uma matriz agora, já tem 2 dimensões. A primeira dimensão nós vamos trabalhar com a linha e a segunda dimensão com coluna. Então, nós estamos criando uma variável chamada notas, que é uma matriz bidimensional, tem 2 dimensões.
A primeira dimensão eu trabalho a quantidade de alunos, aqui, ó, 5 alunos. E a segunda dimensão eu trabalho as linhas, né, as colunas, que são 4 notas, 5 alunos e 4 notas. Total de área que ele separou para mim? Separou 20 espaços de memória. Eu vou mostrar aqui na próxima para vocês. Tá aqui, ó. Separou, essa aqui tá ela resumida. Então, é isso aqui, ó. Olha lá. Essa é a matriz de 5 alunos e 4 notas. Aí eu vou perguntar para vocês. Vamos ver quem está esperto aí, quem entendeu o conceito. Nós temos aqui qual que é a primeira nota do primeiro aluno? Qual que é o número dela aí? Qual que é o valor dela aí? Quanto que tirou a primeira nota do primeiro aluno? 0. 0, não. 8,5. 8,5, isso mesmo. Olha aqui, ó. Primeira nota começa do 0. Então, é sempre, se eu falar primeira, se você colocar menos 1, ficou 0. Do primeiro aluno. Primeiro aluno é 0, primeira nota é 0. 8,5. Legal. Então, vamos lá. Eu quero saber a terceira nota do quarto aluno. Qual que é o número? 9,2. 9,2. Isso mesmo. Então, tá aqui, ó. Terceira nota aqui, 1, 2, 3. Terceira é a posição 2, é o index 2. Do quarto aluno, 1, 2, 3, 4. Quarto aluno. Ô, Tolentino, e se Oi. eu não tiver um intervalo definido? Como assim? Tipo, e se meus alunos forem infinitos? Toda hora eu quero ir adicionando alunos, só que eu não sei qual que é o meu final. Entendi. Aí, essa estrutura de array, ela não vai atender, porque ela é obrigatório você passar o tamanho do seu array na hora de instanciar a memória. Aí você vai usar outra estrutura. Por exemplo, quando você quer um tamanho determinado, tem uma coisa chamada array list, ok? Tem hash map, array list, que são estruturas dinâmicas de dado. E essa estrutura dinâmica ela vai crescendo de acordo com a necessidade. E aí envolve um outro conceito, que é ponteiro e tal, vocês vão ver isso mais nas próximas matérias. Ok? Mas a ideia aqui, você cria uma estrutura pré-definida, você separa aquela área de memória. Eu separei 20 áreas, se você contar aqui, ó, quadradinho por quadradinho desse aqui, você vai ver que tem 20, exatamente 20 áreas de memória. Ok? Então, aqui, ó, uma única variável, notas, ela já armazena. Então, isso aí serve para poder facilitar. Facilita muito a entrada e a estrutura de dados de você manipular isso aí. Aqui são exemplos de declarações, tá? E mostrando o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. Declarei aqui nessa primeira linha aqui, ó, nomes, tá vendo? 50 nomes. Então, essa minha variável chamada nomes, ela vai comportar, armazenar simultaneamente, né, em cada área de memória, 50 nomes. Ela começa com qual posição? Qual o índice? Primeiro índice dela, desses nomes. Qual que é o primeiro? E o último? 48. 49. É sempre o total menos 1, tá? 49. É de 0 a 49. Ok? Vamos lá. Idades. Idades está do tipo byte. Primeira coisa, primeira pergunta. Byte. Byte vai até qual número? Máximo que cabe no byte. 8, né? Não. Eu quero saber o número mesmo. Um byte é 8 bits. Você está pensando em bits. Um byte é 8 bits. 100 e quanto? 128. 128, isso mesmo, 128. Então, um byte cabe 128. Então, para a idade, não existe ninguém que passou de 128 anos até o momento. E eu falo até o momento que nunca se sabe, né, gente? Mas vamos lá. Então, criei uma variável idades do tipo byte. Ela vai até 128 e cabe quantas idades ali nesse meu vetor? Cabe 30. Então, ele vai de 0 a 29. Mesma coisa na de baixo. Quantidade de alunos por nota. 100. Então, um vetor de 100 posições, 100 área de espaço. Já o nome de aluno na sala é uma matriz, tá vendo ali? De 8 por 7. O que a gente poderia fazer com essa matriz de nomes de aluno na sala? Eu poderia fazer uma distribuição, por exemplo, de 8 linhas e 7 colunas. Tem 8 fileiras, com cada fileira tem 7 cadeiras. Tá vendo? Então, eu poderia usar uma estrutura como essa e já alocar em cada posição desse aí, 0, 0 é que está na portinha, lá na primeira cadeira à esquerda. E por exemplo, a posição 7, 6 é a última
do cantinho lá do final. Ok? Então você pode ir criando e estruturando essa aí para poder distribuir, por exemplo, numa matriz, quais são os nomes das pessoas que vão estar sentadas nas cadeiras, um exemplo. E vai ter algum problema se eu não preencher todos, professor? Se eu deixar algum em branco? Não tem não. Por padrão, às vezes o campo fica como nulo, dependendo da estrutura que você criar. E aí, na hora de manipular, você tem que ficar atento a isso. Mas, geralmente, você manipula com sequencial. Geralmente, a manipulação ela é sequencial. Mas não tem problema, não. A área fica reservada, entendeu? A área fica lá, mas ela fica vazia. Fica como nulo. Ok? Depois tem lá uma variável x, normal, variável x. Depois eu coloquei a idade na posição 1, no index 1, recebeu 74. Então, é a segunda área de memória, recebeu 74, tá legal? Tem um scanner. Olha aqui esse for, 0 a 49. O que esse for está fazendo? Esse for está preenchendo todos os nomes das 50 posições que existem dentro daquela variável. Tá vendo? Essa aqui é uma forma de vocês preencher. Tanto preencher quanto imprimir. Olha aqui, ó. De 0 a 49. Ele tem 50 posições, de 0 a 49. Cada posição, tá vendo que o meu X aqui está controlando o meu vetor? Ele vai ser 0, vai ser 1, vai ser tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. 0, colocou um nome. 1, colocou outro nome. 2, colocou outro nome. Só que ali ele vai até 49. Deu para pegar aqui, gente? Deu para entender? Nome por nome. No final, o que ele vai ter? Ele vai ter 50 nomes armazenados dentro dessa variável. Lembra daquela história de armazenar 500 nomes? 500 nomes? Como é que a gente fazia? Gente, só vim aqui, ó. Colocar 500 aqui e colocar 499 aqui. 500 aqui, 499 aqui, acabou. Mudei 2 lugares, eu deixei de ter 50 nomes e passei a ter 500 nomes. Ah, agora ficou interessante, né? Agora ficou super interessante. Você não precisa criar variável mais para colocar nome. Então, melhorou muito a programação. Agora, tem uma coisa que você tem que ficar atento. Tá vendo aí essa parte marcada aí como erro? Todo vetor, você é obrigado a informar qual é a posição dele. Tá vendo aqui, ó? Aqui estou pegando a minha variável, né? O meu vetor nomes, na gaveta número 10. Ok? Então, você tem que pegar a gaveta, tem que falar qual é a gaveta dele, que é a gaveta 10. Você não consegue acessar direto sem falar qual é a gaveta. Se você colocar assim, tá errado, vai gerar erro, vai dar mostrar lá o endereço de memória dele, vai dar um erro. Então, volta naquela história. Lembra da história do sapato que a gente está falando, lá dos calçados? Nós temos um armário com 10 calçados. Aí, de repente, você está querendo assim, você está na sua casa, sua mãe, pega para mim aí o calçado aí para eu fazer uma corrida. Aí ela vai falar, vai filho, tá na onde? Tá dentro do armário. O que você vai fazer? Ela vai chegar, pô, mas tá cheio de gaveta no armário. Qual gaveta que é? Você fala gaveta 5, gaveta 3, gaveta 2, ok? Então, você tem que informar qual é a gaveta para acessar aquela informação. Se você não informar a gaveta, a estrutura não consegue achar o seu dado. Ela só acha o seu dado sem informar a gaveta. Beleza, gente?